a economia da cultura no Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é a doutora Ana Carla Fonseca, ela é economista da empresa Garimpo de Soluções. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutora Ana, vamos entrar um pouquinho na questão do direito autoral. Quer dizer, o Brasil sempre foi criticado por não dar um respaldo ao direito intelectual, não sei o quê, e aqui corre frouxo a questão da pirataria, não sei o quê, quer dizer, por mais que a gente veja um esforço das autoridades combatendo, ainda está muito solta essa coisa do direito autoral e do crescimento da pirataria, quer dizer, da livre pirataria, não só no audiovisual, mas em outros setores também. Quer dizer, como é que a senhora vê essas duas questões? Eu acho que a questão do combate à pirataria é claramente uma questão mundial e alguns países investem mais ou menos em se adequar às questões. Eu acho que o Brasil sozinho não conseguiria resolver várias dessas questões de pirataria porque a gente vê que são máfias internacionais. Mas a gente poderia, de fato, ter um papel talvez mais ativo no combate ao que é explícito nas ruas. O que, porém, me parece crucial nessa discussão de direitos autorais é que a gente tem em vigor um modelo que não se mostra mais adequado aos dias de hoje. Não se mostra adequado a... Isso pela tecnologia, o avanço da tecnologia. E também por isso, mas porque quando toda a legislação de direitos de propriedade intelectual, a meu ver, quando foi cunhada, ela foi feita com base em economias ocidentais e não comunitárias. Então, se você tiver, por exemplo, uma população marajoara que tem um tipo de desenho maravilhoso, ela não sabe que existe um negócio chamado registro, ela não sabe, ainda que saiba, ela não tem dinheiro para fazer, ela não tem acesso a um advogado para que esse desenho seja registrado. Eu vou lá muito espertinha, vejo aquilo, me encanta e falo, olha que legal, e lanço uma coleção de moda toda pautada por aquilo. A ponto de, se eu resolver registrar aquilo, aquela comunidade, a rigor, dever pagar para mim para poder vender aquilo que ela vem fazendo há séculos. Então, ela que foi lesada. Logo ela que foi lesada. Então, a gente tem uma inversão de valores crucial aí. E isso é um dos motivos pelos quais a atual legislação de direitos de propriedade intelectual é muito questionada. Eu acho que esse questionamento é muito bem-vindo, mas mais do que questionar, a gente tem que fazer propostas, né? E a gente talvez precise fazer esses olhares mais convergentes e não olhares tão oposicionistas, tão antagônicos, senão a gente nunca vai chegar a um meio de caminho. Em alguns países essa discussão é um pouco mais avançada. Eu acho que no Brasil a gente discute, eu não sou especialista no tema, mas eu acho que a gente discute, depois volta um pouquinho, depois discute de novo e daí vira muito por facções. Acho que está na hora da gente fazer um trabalho talvez um pouco mais colaborativo. Agora, é tão problemático essa questão de direitos autorais que o ECAD virou CPI aqui mesmo, né? E nós temos problemas assim tão escandalosos, por exemplo, o samba pelo telefone, do Donga, primeiro samba gravado, né? Ele é hoje uma canção de propriedade de uma editora norte-americana. Os direitos autorais revertem para lá, né? Quer dizer, não há de fato uma proteção ao autor, ao criador, e virou problema político ainda por cima. Claro. Quer dizer, mas há outros modelos que talvez o Brasil devesse refletir sobre eles, não acha? Eu acho que sim. Eu acho que o autor invariavelmente é penalizado e explorado, seja pela empresa internacional, seja pela nacional, a partir do momento que ele abre mão daquela criação. E dou o exemplo do editorial, né? O autor, via de regra, recebe 10% do preço de venda do livro. Descontados amostras, para algumas editoras ainda 8%. É incabível que você vá sobreviver, salvo se for um Paulo Coelho da vida, de uma produção editorial que paga 8% em cima de um preço de capa, né? Um preço de venda, não é nem preço de capa. Então, esses mecanismos todos, quando há uma concentração grande de distribuição, se mostram absolutamente inglórios, porque você não tem como combater esse gargalo que é o problema de sempre. E por isso o sucesso de iniciativas como, por exemplo, o Tecnobrega, que faz a distribuição praticamente gratuita dos CDs, com isso o nome deles passa a ser mais conhecido, eles são contratados para festas e outros eventos. Então eles usam, inclusive, o que seria para outros uma pirataria, que não é, porque é uma distribuição praticamente gratuita nos comelôs de Belém e do Pará como um todo, para que o nome deles seja conhecido e assim é um instrumento de divulgação para que eles sejam contratados por cachê. Esses modelos também são interessantes, porque eles pervertem essa dependência da distribuição que é tão engargalada no Brasil. Não só aqui, mas aqui a gente sente isso de uma forma muito presente, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho de uma coisa fundamental, que é a economia criativa, vista como essa amplitude toda, quer dizer, e a possibilidade dela ser usada dentro de um planejamento estratégico de desenvolvimento, inclusive também de inclusão social.
Como é que a senhora vê essa questão? Então, a economia criativa, nos últimos tempos, tem motivado uma série de entendimentos. E eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que tomar para que esse conceito não seja esvaziado antes que seja entendido, né? Há 3 semanas, um jornalista queria fazer uma entrevista sobre a economia do afeto. E um pouco antes disso, falei lá sobre a economia do bem, que não é a economia capitalista do mal, porque não precisa de mercado. Eu falei, essa você vai me explicar como é que isso funciona, né? Então, eu acho que no afã de tentar encontrar uma panaceia, várias pessoas têm se prendido ao termo economia criativa como se fosse tudo que é criativo, não necessariamente economia. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar. A economia criativa pode sim ser um instrumento, a meu ver, de inclusão. A partir do momento em que ele for um instrumento, a economia não sendo normativa, que ele seja um instrumento em prol de uma política que defina a inclusão como prioridade. Porque a economia, no final, é um corpo de instrumentos. Se esse barquinho vai para um porto ou para outro, depende de quão bem definido estiver aquele porto. É para lá que eu quero ir, ótimo, então você pode fazer isso, isso ou isso. Mas sem essa definição, a economia criativa dificilmente vai ser um instrumento de inclusão. Agora, qual a relação que a senhora faz entre desenvolvimento e cultura? Nós temos um povo altamente criativo, talentoso. O Carnaval é a festa popular mais conhecida do mundo. Mas nós não temos, talvez, à altura dessa criatividade, do talento desse próprio povo, uma política cultural que faça jus a algo mais do que ceder os mercados. Claro. Fenômenos como Rock in Rio, por exemplo, é o uso do mercado, como é o cinema estrangeiro, que usa o mercado para levar o dinheiro para fora, claro, em boa medida. Outros países fazem diferente. Agora, nós temos pouca sala de cinema, pouca biblioteca, taxa de leitura baixíssima. A tiragem padrão no Brasil é 3 mil exemplares de livro, baixíssimo. Né? Então, como alcançar desenvolvimento com esses perfis culturais e apenas cedendo o mercado? Eu acho que aí são várias questões em uma. Dá vontade de a gente ficar umas 5 horas conversando sobre isso. Porque você traz à baila um tema crucial que vai além da questão da distribuição, que é a questão da demanda, né? A gente tem, mexendo com educação, a gente tem, a meu ver, 2 grandes problemas conjugados aí. Um deles é essa política cultural que não necessariamente em todas as instâncias, esferas e locais entende que a gente está falando de produção, também de distribuição e também de demanda. Muitas vezes, inclusive, a política cultural quase que passa em cruz a economia, porque ela acha que a economia vai se apropriar da cultura e não resolver parte dos seus problemas. E esse eu acho que é um problema muito grande. Então, o que é política cultural, afinal de contas? É a organização João, é fazer que essa festa do caqui, está tudo resolvido? Fiz uma festa do peão, cumpri minha política cultural. A gente tem péssimos entendimentos, muitas vezes, do que seja uma política cultural, isso não ajuda. Então, acho que isso é parte do problema. Agora, voltando à questão da demanda, a gente tem, às vezes, questões culturais, manifestações, produtos, serviços sendo oferecidos gratuitamente debaixo da minha casa, num horário que eu posso frequentar, e eu não me interesso. E a pessoa diz, mas escuta, por que você não vai? Porque eu não gosto. Mas você já foi alguma vez? Não. E como é que você sabe? Eu não sei, eu não gosto. Então a gente entra naquela canção espinafre, que eu odeio sem nunca ter comido porque me disseram que é ruim. E acabo demandando sempre o salgadinho porque me disseram que é bacana. Para quebrar muito disso, a gente também precisa perceber que exclusão cultural também é exclusão que vem de educação, né? Porque a educação é o que faz com que a pessoa tenha um raciocínio mais crítico e questionador, a ponto de ela chegar em casa e ligar a televisão e ver um programa que ela acha um lixo e falar, não vou dedicar o meu tempo precioso, limitado a isto, vou ver qualquer outra coisa. Mas daí ela chega no trabalho só falando daquilo, ela chega na escola só falando daquilo, ela vê o outdoor falando daquilo, ela abre o spam falando daquilo. E daí ela fala assim, poxa, eu tenho que ver aquilo, senão eu entro no paradoxo de me sentir uma alienada por não ver aquilo. Né? O que é isso? É falta de questionamento, é falta de crítica, é incapacidade de elaboração. Então, para resolver essas questões culturais, a gente precisa não só ter acesso a novas informações, ampliação de repertório, a novos ingredientes, que é justamente a questão da democracia de acesso, mas também ter pessoas que saibam entrar numa cozinha, encontrar um monte de ingredientes e falar, e se, ao invés de simplesmente abrir a geladeira, fazer um ovo frito e se darem por satisfeitas. Só que aí tem um problema, doutora Ana, que é, a senhora falou na demanda, tem um problema de oferta também, porque a nova lei da TV por assinatura, por exemplo, sancionada a semana passada, ela traz uma coisa normal, que é a convergência tecnológica. As teles vão fazer televisão, só na TV fechada, né? Teles vão fazer televisão, mas ela traz também nenhuma restrição ao oligopólio, poderá haver mais concentração em torno de empresas que são estrangeiras, Exato. Que têm estoque da produção, tem muita tecnologia e muito capital. Então, as empresas nacionais terão dificuldade de concorrer. Então, nós teremos uma dificuldade de concorrência e, além de tudo, nós poderemos ter
mais invisibilidade, proporcionalmente falando, né, ao próprio cinema brasileiro, ainda que tenha as cotas, mas elas são pequenininhas. Assim. E em televisão a gente acompanha muito isso, né, que várias empresas nacionais acabam indo, que me parece um assinte, já que é concessão pública, acabam se dedicando a conteúdos que são conteúdos religiosos, conteúdos de telecompras, que tudo bem, não vou nem entrar no mérito se isso é importante ou não, mas claramente não é cultural, ou seja, não é a finalidade para a qual aquela emissora se prestaria. Por quê? Porque elas vão buscando nichos de mercado e todo o resto que seria voltado à cultura fica cada vez mais concentrado nas mãos de quem não nos interessa necessariamente que concentre. Né? Então, eu concordo, eu divido o seu ponto de vista. Eu acho que a gente traz alguns avanços, mas traz retrocessos incabíveis. Né? Vamos entrar um pouquinho na questão do financiamento, quer dizer, como é que a senhora avalia o sistema de financiamento da produção cultural hoje no Brasil? Quer dizer, o acesso ao crédito para o financiamento do produto cultural. Como é que nós estamos nesse? É muito complicado, porque se eu tenho uma pequena editora e eu chego a uma instituição financeira, já falando que eu sou o livro, ela vai mandar para o setor de patrocínios. Eu falo, não, na verdade, estou falando de crédito. Ah, então sente, qual é a sua garantia real? Não tem garantia. Nenhuma. E aí, daí a associação à taxa, obviamente a risco fica absurda, as taxas de juros ficam escorchantes, eu deixo de vender o livro, o banco deixa de fazer negócios e as pessoas deixam de ter acesso ao livro. Para tentar dirimir questões como essas, para vocês terem uma ideia, em 83, na França, foi criado o Instituto para o Financiamento das Indústrias Culturais do Cinema, que funciona como um instituto de aval. 51-49, público e privado, ou seja, essencialmente o Ministério da Cultura e os bancos franceses. E eles, nesse exemplo, o banco em questão envia ao Instituto a proposta de crédito, o Instituto analisa por uma comissão que é multidisciplinar, juntando pessoas da área financeira, pessoas do setor em questão, pessoas de tendências, e dizem, realmente essa carteira de autores é interessante. Pode conceder o empréstimo, senhor banco. O banco concede, na eventualidade de ser inadimplente, o pagador, nós cobriremos até 70% do seu prejuízo. Por isso é um Instituto de aval. E eu fiz uma série de entrevistas com eles em Paris em março e os números mostram que o nível de inadimplência nos setores criativos é exatamente o nível de inadimplência nos setores da economia como um todo. Então, a gente tem dados já levantados ao longo de 30 anos de histórico, mas no Brasil ainda as instituições financeiras têm reticência em trabalhar com intangíveis porque elas não sabem valorá-los. Né? Mas ainda sobre financiamento, na década de 90 se falava muito que o Estado sairia do fomento à cultura. E hoje nós vemos que continuam sendo as empresas estatais as principais fomentadoras, Petrobras, Eletrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o que tem resultados muito positivos também, mas isso deve ser objeto de tirar uma conclusão. O que se imaginava não é o que acontece, embora reconheça-se que façam um bom trabalho. Eu acho que o modelo surgiu com alguns contrassensos, né? Então, em paralelo a essa questão de acesso a crédito, quando a gente pensa realmente em financiamento por leis de incentivo e afins, invariavelmente a gente tem um direcionamento das empresas públicas para aqueles setores que, do ponto de vista da política cultural, são os setores a serem privilegiados. Se isso é mais ou menos justo, é mais ou menos correto, eu acho que há opiniões compartidas, né? Porque a gente acaba tendo diferentes olhares. Mas é evidente que o Estado tem uma presença cada vez maior na economia da cultura. A meu ver, isso não resolve a equação, porque a gente acaba muitas vezes fazendo com que o mercado perca força, a gente dá um tiro no pé do mercado. Por que as soluções de mercado não vieram? Eu acho que tudo isso acaba tendo uma série de elementos, né? A gente tem uma questão de benefícios concedidos a alguns que não querem abrir mão disso, e em alguns setores isso é mais explícito do que em outros. Por que a gente tem uma lei do audiovisual e não tem uma lei para outros setores? É evidente que o audiovisual precisa de maiores aportes de recursos, mas não adianta ter uma lei de audiovisual para algo que só pensa em produção, não em distribuição e em demanda, né? Porque o beneficiado é só quem produz o filme. Não adianta também a gente discutir essas questões sem trazer à baila levantamentos que mostrem o impacto econômico da cultura, porque as empresas privadas continuam achando que, na falta de números, aquilo é uma despesa, não é um investimento. Então, são elementos vários. Vamos falar um pouquinho de exportação. Como é que está o Brasil hoje em termos de exportação de produtos culturais? Para ser sincera, a gente não sabe. A gente tem poucas rubricas que dizem respeito à cultura na base de dados do próprio Ministério. Mas não é traço, não, né? Não, normalmente a gente entra em déficit. Então, assim, os serviços audiovisuais são déficits muito altos, a importação de instrumentos musicais também. A gente normalmente nessas transações não se dá muito bem.
Porque, de novo, né, as empresas que são empresas ligadas à cultura não costumam ser vistas como agentes econômicos, elas costumam ser vistas como agentes culturais. O que também é certo, mas a gente não pode tolher essa possibilidade de que elas vinguem como parte da economia. Né? Como é que o Brasil vai poder aproveitar a Copa do Mundo de futebol para trazer benefícios, para dinamizar, para alavancar a cultura? Qual é a parceria possível aí? Então, é fantástico você ter perguntado isso, porque eu aproveito e já lanço a vocês em primeira mão a notícia de que agora, no mês que vem, eu vou lançar um livro digital chamado Cidades Criativas, Soluções Inventivas, o papel da Copa, das Olimpíadas e dos museus internacionais. E discute justamente isso, o legado cultural desses grandes projetos culturais ou esportivos. No caso dos esportivos, a gente analisou a Copa da África do Sul e as Olimpíadas de Barcelona e de Londres. E o que se percebe é que, do ponto de vista cultural, a Copa da África do Sul não foi nem um pouco positiva. Não foi? Não foi. Eles pensaram muito em infraestrutura, pensaram em mobilidade urbana, pensaram em questões de hardware, mas no que dizia respeito a promover articulação nos setores culturais, de promover uma governança compartilhada, de levantar números, nada disso foi feito. E o oposto ocorreu, por exemplo, em Barcelona. Né? Então, se a gente coloca o evento a favor da cidade ou da cultura, ou o contrário, depende dessas questões já virem sendo pensadas, que, a meu ver, não estão sendo. Né? Agora, talvez num despertar bastante dorminhoco, algumas cidades, e mesmo em termos federais, a cultura começa a ser envolvida nas discussões, inclusive interministeriais. Mas me parece evidente que a gente tem uma excelente oportunidade para fazer com que essas questões estruturais da economia da cultura e da economia criativa sejam resolvidas e não caiba a cultura simplesmente papel de festinha, de abertura, de encerramento e distribuição de brindes. Né? Porque senão a gente vai continuar, depois da Copa, das Olimpíadas, com um quadro pior do que tinha hoje. Né? Vendo a questão da economia da cultura do ponto de vista regional do Brasil, a gente nota, por exemplo, regiões pobres, como Norte e Nordeste, são regiões muito ricas culturalmente em manifestações culturais. Quer dizer, há métodos, há maneiras de a gente estimular essas produções, transformá-las economicamente viáveis, fazê-las economicamente viáveis? Eu não tenho a menor dúvida de que seja possível. Mas para isso a gente tem que colocar algumas condições à baila. Essas condições são, como a gente discutia antes, né? Olhar a produção cultural também como uma produção econômica, ou seja, ter um olhar de mercado que não significa interferir no conteúdo cultural, mas se eu sou uma senhora que trabalha com rendas e eu costumo fazer blusas, não adianta me pautar pelo tamanho da minha família. Eu preciso saber que um P é um P, um M é um M, um G é um G, que se as pessoas são alucinadas pelo meu tapete, mas elas moram não numa fazendola como eu, e sim no centro urbano, elas têm um apartamento que não é do tamanho da minha sala, então não adianta fazer tapetes enormes. Esse tipo de olhar de mercado, eu acho que é o que pode promover muito também o desenvolvimento das culturas locais como economia. Né? Mas se eu não tenho uma flauta a preço barato, se eu não posso imprimir o meu cordel a preços razoáveis e torná-lo acessível ao consumo popular, fica difícil. Claro, não, são N problemas que têm de ser sanados, são vasos comunicantes, né? A equação no final acaba sendo muito baixa, porque a gente tem alguns que estão muito altos, mas no misturar dos vasos, os que estão para baixo puxam essa média. Então, a gente não consegue resolver os problemas de economia da cultura de modo geral ou aproveitá-los para ser mais positiva a nosso favor, se a gente não considerar esses vários vasos ao mesmo tempo, que é o que você justamente está colocando. Nós estamos encerrando o nosso programa. Eu queria que a senhora dissesse para a gente quais seriam os pilares de se criar uma política nacional de economia criativa e de economia da cultura. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa levantar esses dados, né? Quer dizer, ter estatísticas, ter estudos de cadeia, estudos de impacto econômico que nos permitam oferecer um diagnóstico e, a partir disso, então, definir prioridades, planejamentos e estratégias. Esse próprio olhar à questão da produção, distribuição e demanda, que nem sempre ocorre, aliás, raramente, infelizmente, ocorre. E uma aproximação entre o público e o privado nessas considerações de como a gente pode, a exemplo desse Instituto de Aval francês, como a gente pode considerar novas oportunidades de negócios que deem vazão de uma política cultural que o Estado sozinho não consegue cumprir e, ao mesmo tempo, gere boas oportunidades de negócio para o setor privado. Eu acho que essas parcerias ganha-ganha são coisas que nós, com a criatividade que o brasileiro tem, poderíamos explorar muito melhor do que fazemos hoje. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pela economista Ana Carla Fonseca, da empresa Garimpo de Soluções. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. Você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.